Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Não vou conseguir fazer esse vídeo com a tela cheia, porque o programa que eu uso para poder gravar aqui os vídeos, né, que é o da própria Nvidia, que é da minha placa de vídeo, ele meio que toma controle da minha webcam e eu não consigo usar o programa da Logitech para poder gravar mais, tá? É bem provável que exista um jeito, mas eu não sei como fazer. Eu sou tiozão, tá bom? Então, perdão. Faz tempo que eu não mexo em computador e também não estou muito afim de ficar mexendo nisso. O que eu vim falar hoje para vocês? Eu vim falar um tema um pouco diferente, né? Eu vim falar um pouco sobre por que política é algo danoso. E eu não estou falando política no sentido de relacionamento entre pessoas, eu não estou falando política no sentido de você brigar às vezes por algum direito ou alguma coisa do tipo. Não estou dizendo isso. Estou falando principalmente sobre política ideológica. Política ideológica, política identitária, esse tipo de coisa que é uma coisa muito danosa. E eu digo danosa não no sentido amplo, eu digo no sentido estrito mesmo. Ela causa um dano ferrado a você e às pessoas que estão à sua volta, principalmente quando você começa a se aprofundar muito nisso, né? E eu digo por experiência própria. E eu vim falar isso para vocês aqui. Por quê? Né? Eu não quero enrolar, eu só quero fazer a cama dos meus argumentos. O propósito do canal aqui, o meu propósito, com o Bruno, né, nem Zorobabel, Bruno, meu propósito é fazer com que vocês evoluam comigo. E para certas coisas eu preciso dar realmente juízo de valor. E uma coisa que eu posso dizer é, como eu já disse inclusive no começo, é que quando você começa a se aprofundar muito no mundo da política, principalmente da política ideológica, eu digo esquerda, direita, tá? Para mim é tudo o mesmo lixo. Você começa a se perder nisso, né? Eu não posso dizer todas as pessoas, eu estou medindo isso com a minha própria régua, tá bom? E eu vou explicar por que, eu vou contar a minha história em cima disso, né? E por que eu saí de redes sociais, por que eu parei de ficar seguindo essa porcaria dessa vida, tá? Quando eu tinha até eu ter uns 18, 20 anos mais ou menos isso, acho que uns 20 anos, né? Eu nunca tinha pesquisado nada sobre política, né? A não ser de conversinhas entre amigos, nada de muito excepcional. Quando eu entrei no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas ali na USP, então nós estamos falando de coisas de 13 anos atrás, né? Então estamos falando nessa parte aqui que é o IPT. Quando eu entrei no IPT, nada contra o IPT, nada contra a instituição IPT, nada contra as pessoas que estão lá. Eu só estou falando sobre como que eu entrei nesse mundo de droga, tá? As pessoas sempre me diziam que eu era inteligente. Minha mãe, as pessoas que estavam à minha volta. Só que quando eu entrei no IPT, eu comecei a encontrar gente inteligente de verdade. Pessoas que sabiam argumentar bem, pessoas que sabiam articular bem, pessoas que conheciam muito mais coisas do que eu conhecia, né? Porque quando todo mundo começa a falar que você é muito inteligente, desconfie. Na época eu não desconfiava, eu simplesmente só acreditava que eu era inteligente e é isso aí. Não estudava, não lia, não fazia bosta nenhuma, mas todo mundo falava que eu era inteligente, então na minha cabeça eu era realmente inteligente. E quando eu comecei a ver isso, eu comecei a me interessar pelos assuntos que essas pessoas falavam. Eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu quero ser inteligente que nem eles. Eu quero saber argumentar que nem eles, eu quero saber essa parte de retórica, essa parte de argumentação. Meu, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso na vida. Eu nunca tinha visto. Aí, meu, foi daí que eu comecei a pegar o gosto por leitura, foi daí que eu comecei a pegar o gosto por isso, e foi daí que eu comecei a entrar na parte política. Na época, como as pessoas às quais eu mais admirava eram pessoas de esquerda, então eu comecei a me integrar no mundo político, né, sem ter muita ideia ainda, então era bem cabação mesmo na época. Eu comecei a me integrar um pouco mais à parte de política, mas mais voltada para a esquerda. Né? Estamos falando de 2020, né? Então há 13 anos atrás, estamos falando de 2008, 2009, mais ou menos essa época. E aí eu comecei a entrar nisso. E aí eu comecei a ver, eu começava a ler bastante blogs de esquerda,
né, começava a ler bastante pessoas influentes do mundo da esquerda, né, que antigamente, inclusive, tinham muitos daqueles congressos que aconteciam, né, que um dos jargões que estavam falando era, inclusive, o PIG, né, que é a imprensa golpista, alguma coisa do tipo, né, como sempre culpando a Globo, né, a Globo é sempre o pivô de qualquer discordância política, né, seja na época do Lula, Dilma, seja na época do Bolsonaro. É sempre a discordância política e isso eu vou começar a argumentar um pouco mais, tá? Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a ficar muito do lado disso, porque tem uma coisa que se chama cultura autofágica. Autofágica. E o que é uma cultura autofágica? Eu não sei se tem apóstrofo aqui, tá? Não sei se tem tracinho. Se tiver, não sei. Nem apóstrofo, não sei nem se tem um hífen aqui, sei lá qual treco que é. O que é isso? Eu sou, hoje, vamos dizer na época, eu era uma pessoa mais de esquerda. Então, eu sempre lia coisas de esquerda, que me apontavam para coisas de esquerda, que diziam coisas de esquerda, que voltava e se alimentavam retroativamente. E toda vez que eu lia coisas aqui de esquerda, falava: a direita é algo ruim, as pessoas de direita são pessoas opressoras, pessoas de direita não gostam de pobre, não gostam de negro, não gostam de gay, não gostam de porra nenhuma. E eu sempre lia isso. E eu concordava. E eu sempre concordava porque, se as pessoas mais inteligentes, que são aquelas que eu almejo, estão dizendo isso, então é verdade. Aí daí que começou a acontecer? Eu começava a ver uma coisa, por exemplo, sobre neoliberalismo, e veja que aqui eu não estou defendendo nada, tá? Eu já posso dizer logo de começo que para mim é tudo a mesma bosta hoje em dia, tá bom? Para mim é tudo a mesma merda. Todo mundo que é político para mim não presta, tá bom? Seja de esquerda, seja de direita, para mim é tudo ladrão. Então não me venha falar que você é de esquerda, você é de direita, que para mim é tudo a mesma merda, para mim só serve para fuder a nossa vida, tá bom? Então voltando. Aí eu comecei, eu fiquei curioso, eu falei assim, cara, esse pessoal daqui sempre fala que o pessoal de lá mente, sempre fala que o pessoal de lá é filha da puta, sempre fala que o pessoal de lá é todo desgraçado. O que será que esses outros arrombados de direita eles falam? E foi daí que eu comecei a ver. E aí eu comecei a pesquisar as coisas de direita, eu comecei a pesquisar a parte econômica, comecei a pesquisar pensamentos e etc, né? E daí eu vi que o pessoal de direita não era tão filha da puta assim, né? Principalmente quando eu estou tratando de população. Não é. Não é todo mundo que vota em fulano de tal é racista, é fascista. Quem votou no Fernando Henrique Cardoso, quem votou no Bolsonaro, quem votou no... sei lá que porra que foi os outros. Quem votou no Aécio, sabe? Eles não são tudo filha da puta. Eles não são tudo desgraçados. Eles não ficam falando mal dos outros, eles não são preconceituosos, sabe? Tipo, existem pessoas preconceituosas, fato. Mas não é o todo. E aí comecei a fazer. O tonto aqui começou a passar para este lado. E daí voltou o ciclo autofágico. Eu lia coisas de direita, que me falavam coisas de direita, que eu passava para as coisas da direita, que depois eu voltava para as coisas da direita. E nessa fase aqui, foi a fase que, vamos dizer assim, eu já tinha um pouco mais de dinheiro, e foi a fase que eu realmente estudei bastante. Tanto que se você ver boa parte dos livros que eu tenho ali, né, são livros mais de direita, vamos dizer assim. Né? Muitos ali de economia. Teve uma época que eu gostei muito de estudar história, então tem muita parte, principalmente da história do Brasil, que eu li bastante sobre o assunto, tá bom? Tem bastante livro, tem muitos livros ali que são só de história do Brasil. E aí começou esse mesmo ciclo. E o mesmo ciclo que roda com você vendo da direita são as mesmas coisas que falam do pessoal da esquerda. É tudo filha da puta, é tudo comunista, tudo quer botar no teu rabo, querem fazer golpe em tudo, né? São as mesmas coisas, só muda o adjetivo. E aí que começou a acontecer? Na época daqui, eu brigava com galera que era desse lado, que tinha pensamentos diferentes dos meus. E quando eu fiquei deste lado aqui, eu comecei a brigar com a galera de cá.
inclusive com aqueles que eu admirava no começo. Por quê? Porque aqui que vai começar a crítica para ambos os lados, tá bom? Porque em ambas os lados, principalmente quando a gente está tratando de política e política ideológica, então política a gente está tratando de poder, tanto um lado quanto o outro, ele almeja esse poder. É lógico, com maneiras diferentes, mas graças a esse almejo de poder, eles vivem se batendo. E de formas totalmente imbecis. E as pessoas que não têm conhecimento, seja de um lado, seja do outro, elas se batem porque elas simplesmente têm o estereótipo de umas às outras. Então, a política, ela é uma fábrica de preconceito. E quando eu estava desse lado, que é o lado da direita, era na época ainda que a Dilma era presidente. E petrolão, mensalão, e eu fui em protesto, e eu discutia na internet, eu xingava a gente na internet, era um fuzuê, eu era um imbecil na época. Era um grandíssimo do imbecil. O que aconteceu agora? Presidente Bolsonaro. Caralho, o Bolsonaro vai botar pra fuder. E aí, tanto deste lado, que era o lado da esquerda, quanto este lado, que é o lado da direita, são lados aos quais você tem influenciadores. São lados aos quais você tem pessoas que falam muito sobre isso e são pessoas aos quais você segue, porque você não tem tempo de ficar lendo o que eles leem, vendo o que eles veem e assim por diante. Só que existiam coisas que quando eu estava aqui, eu criticava o lado de cá. Só que agora que eu estava desse lado, que é desse lado aqui que é o teto de vidro, eu começava a criticar o lado daqui, porque na época aqui, vamos dizer assim, não era o meu lado que estava no poder. E quando eu vi que o meu lado estava no poder, meu lado entre aspas, né? Quando eu vi que o meu lado estava no poder, eu vi que essas mesmas pessoas que criticavam as pessoas de esquerda começaram a fazer as mesmas merdas, começaram a ser tão filha das putas quanto as pessoas que eram da esquerda. Então tudo que eles criticavam, que o pessoal de esquerda era vendido, que o pessoal de esquerda fazia um monte de merda, que o pessoal de esquerda defendia Lula, Dilma, seja lá o que for, presidentes e afins, de formas indiscriminadas e formas impensadas, essas mesmas pessoas que criticavam o pessoal da esquerda, começaram a ganhar dinheiro também, já que eles agora eram que estavam no poder, e começaram a defender as pessoas da direita, né, ou vamos dizer assim, os superiores, os políticos, seja lá o que for, os que têm a mão na grana, começaram a defender eles de forma também totalmente descabida. Então, pensamentos que essas pessoas tinham quando eles eram os que jogavam pedra, eles mudam agora que eles são vidraça. E isso é ambos os lados, tanto o lado da esquerda quanto o lado da direita. E o que eu quero dizer com isso, galera? Você ficar se matando por causa de político, por causa de ideologia, é idiotice. É uma puta perda de tempo, seja de esquerda, seja de direita. Porque você vai brigar na internet. Eu já perdi e eu me arrependo muito, de verdade mesmo, honestamente, de ter brigado com gente por causa de política. Tá? E eu me arrependo mesmo, seja quando eu briguei quando eu era de esquerda, seja quando eu briguei quando eu era de direita. Eu me arrependo muito, porque você vai se matar, você vai arranjar briga, muitas vezes até você acaba perdendo emprego, você perde amizades, para quando um arrombado ou arrombada, porque para mim é tudo mesmo, para mim é tudo a mesma merda, chega lá na parte do governo, eles vão ganhar os 20 mil, 30 mil, 15 mil, 10 mil deles, e vocês, ó, a gente que ficou brigando lá nisso, que se fodam. É isso que acontece. Então toma muito cuidado, seja você menininho, seja você menininha, não estou falando que problemas no mundo não acontecem, eu não estou falando que mulheres não sofrem preconceito, não estou falando que homens, não estou falando que não exista racismo, eu não estou falando nada disso. Eu não estou falando que você não possa lutar pelos seus direitos, ou de se expressar, ou porque você acha que uma lei é inconstitucional ou teve determinado problema, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que assim, tipo, uma coisa somos nós, população, outra coisa são eles que são os políticos, ou políticas, que para mim é tudo a mesma merda. Eu já conheci... Por que eu falo desse jeito? Porque, eu já conheci
Gente de cor que é safada, gente de cor que é honesta, já conheci cristão safado, já conheci cristão honesto, já tomei calote de gente negra, já tomei calote de cristão, já tomei calote de gente branca, já tomei calote de mulher, eu já conheci, eu já vivi nessa vida, eu tenho 30 e poucos anos já, eu já vivi nessa vida, eu já vi muita gente legal, eu já vi muita gente desgraçada. Então, quando a pessoa chega no poder e quando ela tem isso, e depende o gênero, e depende a sexualidade, e depende a cor, ela vai só querer botar na tua bunda e chupar teu sangue. É isso. E outra coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado, né, é a questão do elogio. Principalmente internet, principalmente imitada e o caramba 4. Por que eu tô falando isso? Porque quando você faz um determinado comentário, quando você fala determinada coisa, eu tô medindo com a minha régua, foda-se. Quando você faz determinado comentário, quando você faz determinada coisa na internet, no Twitter, no Instagram, seja lá que porra que for, quando você está fazendo isso, o que acontece? Você está falando com um público que já concorda com aquilo que você está dizendo. Então, seja lá que merda que você fale, seja lá que abobrinha que você fale, você não pode ter estudado bosta nenhuma naquele assunto. Mas se você falar de um jeito ao qual aquela pessoa concorde com aquilo que você está vendo, você só vai ser mais uma voz que vai estar reforçando aquela ideia idiota que aquela pessoa já tem. Ah, eu acredito que a Terra seja plana. Minha irmã falou que a Terra é plana, então eu vou concordar com ela, mesmo que ela tenha usado todos os argumentos idiotas possíveis e cabíveis, mas ela está concordando com a mesma coisa que eu concordo. Então toma muito cuidado quando você é influenciador de internet, quando você está no meio dessa galera, porque, meu, você pode ser uma pessoa que nem eu já fui, um completo imbecil. Uma pessoa desprovida, e eu estou falando de mim, do que eu já fui, uma pessoa desprovida de qualquer conhecimento, uma pessoa desprovida de qualquer argumento, mas você falando as coisas que as pessoas gostam de ver, de ouvir, de ler, seja você de esquerda, seja você de direita, seja você defendendo qualquer porra de causa que for, tá? Você vai ser seduzido por essa galera. Você pode ser a pessoa mais imbecil do mundo. Você pode ser a pessoa mais escrota do mundo. Mas sempre vai ter alguém que vai te seduzir e falar que aquilo que você está falando é muito bonito, aquilo que você está falando é muito legal, que você representa a causa das pessoas que não têm unha no mindinho esquerdo. Meu, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque esse tipo de coisa, principalmente com internet, com os likes, com postagens, com mitadas e o caramba 4, isso dá muita vontade de você continuar aquilo ali, porque o feedback é muito rápido, né? Você posta alguma coisa, você fala exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir, você só fala o que aquela pessoa quer ouvir. Você não fala, você não argumenta, você não dialoga, você não vê opinião contrária, você não vê bosta nenhuma. Você só fala a mesma coisa que aquela pessoa quer ouvir, você já vai ganhar um like, você vai ganhar um seguidor, você vai ganhar pessoas que vão estar te seguindo. É que você, eu não sei se vocês acompanham muito a parte de política, eu acompanhava muito até eu simplesmente parar com essa porra toda. Mas, por exemplo, você tem muitos influenciadores, principalmente influenciadores políticos, que eles eram muito criticados ao ponto de, meu, de gente ameaçar de matar. Foi só mudar de lado, foi só mudar um pouco de argumento, agora eles são amados. Agora eles são usados para, sei lá, olha só o que fulano de tal falou do Bolsonaro, olha só o que fulano de tal falou do Lula. Veja, gente, que a fulaninha do jornal lá falou de ciclaninho que é não sei o quê. Alguns pontos que eu quero dizer, principalmente na questão da política, antes que eu fale muito, né? Isso aqui deveria ser um você é descartável. Qualquer um falando para você que você é importante, você é inteligente, você é qualquer coisa do tipo, desconfie, principalmente quando você está falando sobre política, porque você é descartável sim. Você vai estar lá na frente tomando borrachada, você vai estar lá na frente tomando cusparada, você vai estar lá na frente respirando gás lacrimogênio, seja você de esquerda, seja você de direita, seja lá que porra for, você vai estar lá com o corpo tomando porrada por aquilo. As pessoas que estão acima, os políticos, etc e tal, você vai estar gastando da sua vida, do seu dinheiro para poder eleger um monte de gente que na primeira oportunidade vai pisar em você. Tá? Então essa é a primeira parte. Segunda, principalmente quando você está tratando de política, desconfie de
elogios. Desconfie muito, principalmente se você está começando muito a falar sobre coisa política, tá? Porque, com toda a certeza do mundo, aquelas pessoas também não entendem bosta nenhuma, tá? Você pode ser tão medíocre quanto eu, já fui muito medíocre, já fui abaixo de medíocre, e eu tinha um monte de gente que me seguia simplesmente porque eu falava qualquer coisa bonita, tá? Então tome muito cuidado com isso. 3. Para você ser uma pessoa melhor, sempre busque o contraditório. Eu buscando o contraditório de ambos os lados, eu vejo que, em questão de política, ambos os lados são um lixo. E principalmente porque ambos os lados, eles enviesam o lado oposto, né? Que até mesmo as pessoas que não têm nada a ver, que são as pessoas comuns, sei lá, sua mãe, seu pai, o cara que abastece o posto de gasolina ali, o cara do Uber, a moça que, sei lá, tipo, meu, é gerente da loja de roupa, qualquer coisa do tipo. Essas pessoas não têm, muitas das vezes, elas não têm noção política, elas nunca leram, sei lá, um livro sobre tratados de esquerda, um livro sobre tratados de direita, elas não entendem bosta nenhuma disso, elas vão conforme, sei lá, a paixão, vai conforme o coração, vai conforme alguém fala, e essas pessoas, elas não têm todas essas ideias ruins, preconceituosas que todo mundo vive colocando. Tome muito cuidado com isso, tá? E, acima de tudo, a não ser que você queira ganhar dinheiro com isso, a não ser que você queira realmente entrar nessa vida, tá? Que pra mim, honestamente, Bruno, é uma vida desgraçada, é uma vida que eu não desejo pra mim. Eu desprezo por completo político e política, seja homem, seja mulher, tá bom? Eu tenho um preconceito do caralho com isso. Eu sou altamente preconceituoso com isso. Eu posso falar, todo mundo tem preconceito, ninguém aqui tá chupando os ovos de ninguém. Eu não acredito nessa bosta, tá bom? Mas se for pra falar de preconceito, eu sou preconceituoso pra cacete com político, seja homem ou mulher, tá? Se começar a propor alguma coisa que talvez ajude, né? Talvez eu apoie, mas a ideia, não a pessoa. E acima de tudo, esqueça a frase eu não tenho político de estimação ou bandido de estimação. Por quê? Porque a relação que você tem em cima disso é contrária. São os políticos que têm você como animal de estimação, não o contrário. Você não pode simplesmente chegar lá para um deputado, seja que cacete de deputado for, presidente, vice-presidente, seja lá que merda que for, você simplesmente chegar nele e ordenar ele a fazer tal coisa. Você não consegue. O contrário é possível. Sei lá, se você reclamar de um juiz do Supremo Tribunal Federal, ah, mas ele é agente público, ele tem que me servir. Tá bom, se ele quiser, ele manda te prender e problema seu. Você vai pra cadeia, vai ser estuprado, vai acontecer uma porrada de merda com você e até mesmo você chegar, você sair. E mesmo que você seja recompensado, você vai estar recebendo dinheiro do próprio governo. Então, assim, você pode não estar concordando com nada com o que eu falei. Tudo bem. Não vou te deixar, não vou considerar que você seja menos ou mais do que eu pelo fato de você não concordar, tá? Mas eu quero deixar bem claro, principalmente porque meu canal até que está começando a tomar proporções grandes, eu quero deixar bem claro o que eu penso sobre isso. Para mim, não política no geral, porque política no geral você divide poderes, né? Então você vai ter menos gente te fudendo ao longo do mundo, tá? Mas poder, dinheiro, principalmente isso, essa galera só presta para te estragar a vida. É para isso que presta, é isso que eles fazem e eles só fazem isso, ao meu ver, tá bom? Eu tenho um preconceito do cacete com político, eu não gosto de político. Se eu ficar sabendo que a pessoa é política, seja militante, se eu ficar sabendo que a pessoa é vereadora, que a pessoa quer ser vereadora, qualquer coisa do tipo, eu vou ficar com o pé atrás, eu não vou dar intimidade, eu não vou querer muita conversa, nem nada do tipo, é preconceito sim, e até agora não me foi provado que o meu preconceito está errado. Tá bom?
E só uma última coisa, tá? Que eu quero deixar mais clara ainda. 5. Política. Política te dá preconceitos muito idiotas, tá bom? E isso te impede de ganhar dinheiro. De forma ética, tá bom? Sem roubar, sem zoar, sem enganar, sem bosta nenhuma, tá? Esses tipos de preconceitos aqui que nós temos, tá? Não estou falando preconceito com político, mas eu digo preconceitos que ideologias causam nas pessoas, tá? Esse tipo de coisa impede você de se relacionar com outras pessoas, impede você falar, ter outras ideias, entender ideias diferentes, entender conceitos diferentes, tá bom? E isso limita você como um ser humano, seja você homem, seja você mulher, tá? Então, risca isso da tua vida, tá? Isso é droga, isso é pior que crack. Você vai ficar discutindo na internet por besteira, por gente que você nem conhece, por coisas que muitas vezes você nem mesmo entende. Para com isso, gasta esse tempo com estudo, vai ver pornô, vai ver um pornozinho, vai jogar um videogame, velho. Vai, sei lá, vai correr na rua, vai correr de cachorro, vai xingar gente na rua, não sei. Faz qualquer merda, vive. Mas para de ficar fazendo isso. Principalmente se você não é pessoa que ganha dinheiro com isso, principalmente se você não é pessoa que vende livro com isso, tá? Principalmente se você não vive disso. Se você for só uma pessoa comum, gasta seu dinheiro com coisas mais importantes, vai ver sua família, vai comer alguma coisa legal, tá? Vai aprender a tocar música, vai aprender a programar, vai fazer alguma outra coisa da vida, tá bom? Eu já falei demais, eu acho que eu já deixei meu ponto muito importante aqui. Então, se falar você é de direita, você é de esquerda, etc e tal, meu, você não assistiu meu vídeo, você não entendeu isso. Eu repudio polarização política, porque eu acho que isso é coisa que a pessoa tem que se emburrecer para poder ser militante político. Se você pensa um pouco, sai dessa vida, sai dessa bolha e vai viver. Tá? É isso que eu quero para as pessoas, eu quero que as pessoas ganhem dinheiro, eu quero que as pessoas sejam inteligentes. Não estou falando para as pessoas deixarem de ter preconceito, mas eu só quero que as pessoas sejam melhores. E política, você tem que se emburrecer para continuar na parte política. Beleza? Já falei demais. Beijos na bunda, até mais.